Olá, queridos. Aqui mais uma vez eu, pastor João Márcio, para darmos seguimento aos nossos estudos que a gente tem feito todos os dias, agora focando no nosso relacionamento conosco mesmo. Ontem nós falamos um pouco sobre fazer o check-up das nossas emoções, e hoje eu quero chamar a sua atenção para a necessidade que temos de também fazermos um check-up com o nosso corpo físico. Não sei se você sabe, mas a palavra de Deus também nos orienta, nos chama a atenção a cuidar do nosso corpo físico. E, é claro, existe um motivo pelo qual a gente deve cuidar. Tem um texto da palavra de Deus, está em 1 Coríntios capítulo 6, os versos de 12 a 20. Eu quero ler esse texto contigo de forma introdutória. Gostaria que você se atentasse também, à medida que a gente lê, que o Espírito Santo de Deus ministre e fale conosco através da palavra. Então, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12, a palavra de Deus diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os meus membros, os membros de Cristo, e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, querido. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como homem e mulher de Deus, a gente se preocupa, né? Amanhã a gente vai falar um pouco, né, sobre fazer um check-up da nossa vida espiritual. Mas como homem e mulher de Deus, a gente se preocupa com a vida espiritual, a gente preocupa com as nossas emoções. Ontem nós falamos sobre isso. Mas parece que a gente não tem a mesma preocupação com o nosso corpo físico. Será que com o nosso corpo físico tem refletido aquilo que somos espiritualmente? Será que é possível fisicamente uma pessoa glorificar a Deus através do seu corpo? Lá na criação, no início da criação, a palavra de Deus diz que fomos criados, o homem foi criado à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, o ser humano foi criado. Então, automaticamente a gente entende que nós fomos criados à imagem do Todo-Poderoso. E depois que o ser humano é criado, a gente sabe da queda, de todas as coisas que aconteceram, e o pecado que entrou, e o corpo que deveria ser sempre para a glória de Deus, acabou tomando outros caminhos. Mas uma coisa interessante que a gente pensa a respeito do nosso corpo, quando somos jovens, e aí estamos pretendendo arrumar um namorado, uma namorada, então as pessoas jovens, geralmente, elas se cuidam da aparência, não é? Está sempre preocupado com a sua aparência, com a sua beleza física, e de certa forma isso é normal, não é? E quando a gente se casa, isso não deveria parar, apesar de que algumas pessoas descuidam, né, do seu corpo
E alguns até alegam, eu já casei mesmo, agora... Não, a palavra de Deus nos chama a atenção que a gente deve cuidar do nosso corpo. Seja solteiro, seja casado, a gente precisa cuidar da nossa aparência e cuidar do nosso corpo. E aí, agora você imagina, se nós cuidamos do nosso corpo pensando em pessoas, quanto mais nós deveríamos cuidar do nosso corpo pensando no nosso Deus, não é? A gente devia estar pensando em cuidar do nosso corpo para glorificar a Deus através da nossa vida. Porque segundo o que nós lemos aqui na palavra de Deus, nós somos moradas do Espírito. Tem algumas canções que a gente tem cantado nesses dias, né? Estou me lembrando de duas em específico que fala sobre isso, né? Uma tem a frase assim, eu sou a tua casa, tua morada, eu sou o seu lar, mude as coisas de lugar. Tem uma outra que diz, essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. O versículo 19 do texto que nós lemos diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha só, se de fato eu e você somos moradas do Espírito Santo, é um motivo importantíssimo de cuidarmos do nosso corpo, de zelarmos do nosso corpo, né? Precisamos cuidar, não podemos oferecer ao Espírito Santo de Deus qualquer tipo de moradia. Essa moradia precisa ser uma moradia limpa, precisa ser uma moradia bem cuidada, cheirosa, bonita. Então não podemos descuidar. Imagina de dar uma morada para o Espírito de qualquer maneira. Não devemos contaminar, segundo o texto, o nosso corpo com impurezas sexuais. Se a palavra de Deus diz que se alguém se une a uma mulher e torna um com ela, então quando alguém se une a uma meretriz, como diz o texto, vai estar contaminando o seu corpo, tornando-se um com uma prostituta. Então existem tantas maneiras de contaminar o nosso corpo e com impurezas. E o texto da palavra de Deus está dizendo, olha, não se contamine, se nós somos moradas do Espírito, então nós temos que cuidar. Nós devemos cuidar da nossa alimentação. O texto diz, olha, é o estômago para o corpo para o estômago. Ou seja, a gente precisa pensar no alimento que a gente come, porque se não cuidarmos ainda mais esses dias, isso vai trazer consequências sérias para o nosso corpo. O descuido na alimentação proporciona coisas terríveis, problemas de saúde. Devemos também descansar, dormir nas horas certas. Quantas pessoas que não cuidam do corpo, não descansam, pensam que o corpo é como uma máquina e trabalham sem parar, não tem descanso. Isso também, biblicamente, não está correto. A gente deve fazer exercício físico regularmente. Isso é cuidar do corpo. Devemos fazer um check-up médico. Estava falando esses dias com o pastor Torres, a gente trocando ideias, né? Nós mesmos, pastores, que estamos vendo aí pastores morrendo, problema cardíaco, tendo derrame cerebral. Então, não somos isentos. Tantas pessoas que cuidam de tanta coisa, mas não cuidam do corpo. Devemos fazer esse check-up, ver como é que estão as coisas. Se a gente não cuidar do nosso corpo, estamos cometendo pecado, segundo a palavra de Deus. Cuidar da nossa saúde é algo espiritual, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, é o nosso corpo que vai nos conduzir para aqui e para ali. E se nós não cuidar do nosso corpo, certamente a gente não vai glorificar a Deus através do nosso corpo. E uma vez, ouvindo alguém comentar, não sei se você já ouviu essa frase, que às vezes o corpo fala. Sabia disso? Nosso corpo fala. Em se tratando de saúde, quando a gente tem febre, né, os médicos dizem, olha, quando você tem febre, o seu corpo
ele está comunicando que algo está errado, né? Tem alguma coisa errada no seu corpo. Então a febre é uma comunicação do corpo. A dor é outra comunicação. Quando a gente sente dor, a dor é uma forma do corpo comunicar conosco. A falta de fôlego quando você sobe uma escada, não é um pouco rápido, como acontece comigo de vez em quando, falo, puxa, eu estou ali puxando o fôlego, o que está acontecendo? O corpo está comunicando, olha, está precisando fazer um exercício físico, entendeu? Não está aguentando subir uma escada. E quando nós não damos ouvidos a essas comunicações do nosso corpo, a gente começa a ter consequência em outras áreas da nossa vida, sabia? O nosso humor é afetado, a gente fica mais irritado, a gente fica mais esquecido, e a gente vai, ao final, perder a saúde. E por que não? Alguns vão perder até mesmo a própria vida. Me lembro de uma frase de uma pessoa falando a respeito da Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que servia o próximo, alguém que amava o próximo com toda a intensidade, mas não se preocupava consigo mesmo. Não comia direito, não cuidava da sua saúde. Um médico amigo dela disse, Madre, eu quero dizer algo para a senhora. Se a senhora deseja cuidar desses pobres aqui por mais tempo, cuide da senhora, da sua saúde. Caso contrário, esse pessoal aqui vai ficar órfão muito rápido. Então, se você deseja glorificar a Deus através da sua vida, eu quero te dar um conselho hoje. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde física. Por quê? Porque através da sua saúde, não é? A sua saúde física, com toda certeza, vai glorificar a Deus através da sua vida, através da sua disposição, da sua alegria, da sua força. Aonde você chegar, você vai estar levando a glória de Deus. Amém? Então, cuide de você, cuide da sua saúde física, do seu corpo, porque você vai glorificar a Deus. Amanhã a gente vai falar um pouco mais da importância também de fazer um check-up da nossa vida espiritual, ok? Vamos fazer um check-up da nossa vida espiritual amanhã. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender, Pai. Pai, que o nosso corpo físico também faz parte daquilo que o Senhor pretende usar como instrumento para a glória de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dê condição de usar o nosso corpo físico da melhor maneira. Afasta de nós, Pai, toda a contaminação. Pai, seja interna, seja externa. Ó Pai, que o pecado, ó Pai, não encontre no nosso corpo espaço, mas que em todo o tempo, Pai, nós possamos cuidar do nosso corpo como morada do Teu Espírito Santo. Ó Pai, como nós cantamos, o Senhor possa encontrar em nós, ser em nós a Sua morada, em todos os sentidos, a Sua glória se manifestar através da nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos, e até amanhã.